Uma saudação serena a todos que nos acompanham aqui no canal Leitura do Dia. Hoje nós vamos mergulhar com devoção na vida de uma verdadeira coluna da fé cristã, um homem cuja história muitas vezes fica um pouco ofuscada pelas festas seculares. Vamos falar sobre São Patrício da Irlanda. O dia 17 de março é super conhecido no mundo todo como uma data de festa, não é mesmo? Mas o convite aqui é para a gente ir além. A pergunta que vai nos guiar é: por trás de todos os símbolos populares, onde é que a gente encontra o verdadeiro homem de fé? Quem foi esse missionário que, pela graça divina, moldou uma nação inteira? É isso que vamos descobrir juntos. Para a gente entender a profundidade da vocação de São Patrício, a gente precisa voltar um pouco, conhecer as origens dele. Vamos examinar a história para ver o cenário onde a graça de Deus agiria de uma forma tão extraordinária. Então, vamos aos fatos. São Patrício, que na verdade se chamava Maewyn Succat, nasceu lá por volta do ano 380 na Grã-Bretanha, que na época era parte do Império Romano. A família dele não só tinha posses, era rica, mas também estava profundamente enraizada na fé. E olhem que interessante, o pai e o avô dele eram diáconos. A estrutura da igreja já fazia parte da linhagem dele. Isso nos mostra um início de vida, assim, bem privilegiado, o que cria um contraste enorme com a provação que ele estava prestes a enfrentar. Pois bem, é aqui que tudo muda. A gente chega no ponto de inflexão da vida dele, o momento em que a brutalidade da história se encontra com o chamado da fé. É no meio do sofrimento que a sua verdadeira jornada espiritual começa. Olhem só essa linha do tempo. Ela nos dá a base, os fatos históricos, sabe? O alicerce da razão para a gente construir essa história. Aos 16 anos, uma reviravolta completa. Ele é sequestrado por piratas irlandeses e levado como escravo. Os anos que vieram depois foram de cativeiro, mas, paradoxalmente, também foram de libertação espiritual. Foi nesse período de muita oração e penitência que a fé dele, que talvez antes fosse meio superficial, se tornou algo profundo, pessoal. E isso culminou numa fuga milagrosa e, mais tarde, no chamado para evangelizar justamente seus próprios captores. E aqui, pessoal, está o ponto central, a chave de tudo. A escravidão não foi só um evento histórico ruim. Foi o cadinho, sabe? O forno onde a alma dele foi purificada. A oração e a penitência o fizeram enxergar a mão de Deus no meio da tribulação. A graça transformou a maior dor da vida dele na fundação da sua mais profunda vocação. É um testemunho poderoso de como Deus escreve certo por linhas tortas. Então vamos ver agora como essa fé forjada no sofrimento, se transformou em ação. Ele volta para a Irlanda, não para se vingar, mas como um bispo, em uma missão de pura misericórdia. E essa imagem do trevo, ela ilustra a genialidade catequética de São Patrício. Parem para pensar, ele não impôs uma doutrina abstrata, difícil. Ele usou uma coisa da criação, o simples trevo, para ilustrar o maior mistério da nossa fé. Uma única planta com 3 folhas distintas. Um só Deus em 3 pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo. É um exemplo brilhante de como a razão e a natureza podem ser pontes para as verdades da fé. E os frutos dessa missão? Bom, foram simplesmente extraordinários. A pregação e o testemunho de santidade dele foram tão eficazes que ele converteu a Irlanda pagã em uma nação católica, do servo ao rei. Ele não só semeou a fé, mas ele a institucionalizou, fundando inúmeros mosteiros, que se tornaram centros de oração, de cultura, de saber e que acabaram dando à Irlanda o título de Ilha dos Mosteiros. Pois bem, a gente chega agora no coração espiritual da força dele, a oração que a gente conhece como a couraça de São Patrício. Ela é um instrumento de evangelização poderosíssimo até hoje. E se esta análise está aprofundando a sua fé, pedimos que apoie a nossa missão de evangelização digital. Considere curtir esta apresentação e se inscrever no canal para que a beleza da verdade alcance mais almas. Essa oração, a couraça, ou lórica em latim, é literalmente uma armadura espiritual. A tradição nos conta que São Patrício a compôs lá pelo ano 433, no momento de muito perigo, de confronto espiritual mesmo, para invocar a proteção divina para ele e para os seus missionários. Não é uma prece qualquer, é um ato de se revestir da força de Deus contra as forças do mal. Vejam só como a oração começa. Ela já estabelece todo o seu fundamento. A força de São Patrício não vem dele mesmo, mas da invocação da Santíssima Trindade. Ele se levanta sob o poder do Deus uno e trino. É uma declaração de fé que coloca toda a sua confiança no Criador e não na criatura.
Essa parte, então, ilustra de uma forma brilhante a entrega total a Deus. Percebem? São Patrício pede que cada aspecto do seu ser, da sua missão, seja governado pela providência divina. Não é uma busca por poder pessoal, mas um esvaziamento de si mesmo para que a força, a sabedoria e a palavra de Deus possam agir através dele. É uma oração de abandono total. E aqui a gente chega no cume, no ápice teológico da couraça. Esta é uma meditação profundamente cristocêntrica. É o desejo de uma imersão completa, total, na presença de Cristo, a ponto de ele se tornar a armadura que o envolve por todos os lados, por dentro e por fora. Cristo não é só um protetor distante, ele é a própria proteção, o ambiente em que o santo vive, se move e existe. Bom, e para a gente concluir nossa análise, vamos colocar lado a lado a celebração popular e a herança espiritual profundíssima que esse grande santo nos deixou. É um convite para a gente redescobrir o verdadeiro sentido da sua festa. Esse quadro aqui ajuda muito a gente a colocar as coisas em perspectiva, né? De um lado, temos os elementos culturais, festivos, que ficaram populares com o tempo. Do outro, o verdadeiro e duradouro legado. A evangelização de um povo inteiro, a fundação de uma cultura monástica riquíssima e uma das orações mais poderosas da tradição da igreja. O convite não é para a gente desprezar a festa, de jeito nenhum, mas para resgatar a alma dela. E é assim que a vida de São Patrício nos interpela, nos questiona hoje. A história dele e a sua oração não são só relíquias do passado, não. Elas nos lançam uma pergunta para a nossa própria jornada de fé. Nas nossas batalhas diárias, nas nossas provações e missões, como é que nós podemos nos revestir de Cristo, tornando-o nossa força, nossa sabedoria e nossa proteção? Que o exemplo deste grande apóstolo da Irlanda inspire em nós uma fé mais profunda e uma confiança inabalável no poder de Deus. São Patrício, rogai por nós.